Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui, continuamos firmes. Eu, Isaac e Lorena estamos aqui hoje para trazer uma mensagem, um louvor, para nos reunirmos com vocês, mesmo que virtualmente, porque nós temos que continuar firmes na nossa fé. Porque o nosso Deus é um Deus firme. Nosso Deus, ele não falha, não oscila. Quando ele diz vou fazer, ele faz. Quando ele diz vou proteger, ele protege. Quando ele diz vou transformar este ser, ele transforma. Mas quando ele diz não vou fazer, ele não faz. Então, irmãos, vamos louvar. Vamos abrir nosso culto hoje com um salmo do rei Davi, o Salmo 95. Salmo 95 é mais um daqueles salmos de louvor que eu gosto de ler na abertura de um culto, porque é como se nós disséssemos assim: Senhor, eu estou abrindo meu coração para iniciar, para abrir esse louvor a Ti, esse culto a Ti, da forma que o rei Davi, que agradava ao teu coração, fazia, te louvando, te bendizendo. É o Salmo 95, a partir do verso 1, que diz assim: venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso e Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor, vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho que ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Amém? Escutem, irmãos, o que ele nos diz hoje. O que ele vai dizer no seu coração, o que ele vai dizer na sua mente. Separa um tempo para ficar totalmente concentrado no Senhor. E vamos juntos agora adorar, louvar ao Senhor, engrandecer seu nome, cantar a Ele com o coração derramado diante dele, como Davi fazia. Amém? Até mais. Por amor se entregou, o de cruz suportou, mas ele venceu a morte. Nada pôde deter, de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Pra sempre louvarei cantando, pra sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz na escuridão. Traz esperança ao que crê, tudo conhece, tudo vê. Do mundo é a salvação. Pra sempre louvarei cantando, pra sempre louvarei
toda glória. Bendirei Jesus, bendirei Jesus, pra sempre lhe darei louvor. Pra sempre lhe darei louvor. Pra sempre lhe darei louvor. Glória a Deus, para sempre te daremos louvor, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor. Glória a Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. E então usa-me, usa-me que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento contigo.
Usa-nos, Pai, sonda-nos. Encontra em nosso coração, Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor, e nos ajuda a transformar, nos ajuda a mudar, Pai, para que a Tua obra se complete em nosso coração, Pai. Oh, Jesus, Pai, para que nós possamos levar a Tua luz aos outros, Pai, aos necessitados, aqueles, Senhor, que não enxergam ainda, Pai, o Teu caminho. Senhor Jesus, atrai os corações, Pai, que precisam de Ti. Oh, Jesus, porque nós, Senhor, queremos Te louvar e Te engrandecer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te rogamos, Pai. Recebe este louvor, Pai, essa adoração. Em nome de Jesus. Amém.
Porque é Tu, Senhor, que tem que brilhar, Pai. É o Senhor que tem que brilhar a cada dia mais, Senhor. Queremos refletir, Senhor, a Tua face, meu Pai. Glória a Jesus. Receba, Pai. Receba este louvor, Pai. Oh, glória a Deus. Nós te entregamos, Senhor, essa noite, esse louvor, Pai. Nós gostaríamos de ficar, Pai, te louvando, te adorando mais e mais e mais, porque Tu mereces, Pai, toda honra e glória. Nós queremos te entregar, Senhor, nosso coração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Então agora, irmãos, louvamos o nosso Deus, estamos plenos no nosso Senhor, eu creio nisso. Vamos agora nos aquietar e nos reportar a palavra de Deus, abrir nossos corações para entender o que Deus tem para nos dizer nesse dia, né? E sermos edificados nele. Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos e orassem ao Senhor comigo, em busca de que o Senhor venha nos edificar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela graça de Jesus Cristo, Pai, eu entro na Tua presença para agradecer a Ti pelo Teu amor e para pedir, Senhor, revela-te, revela a Tua natureza divina nessa palavra, Pai, para que os Teus filhos tenham acesso à Tua vontade, que reconheçam que só Tu és Deus e Senhor das nossas vidas e que pela graça do Teu amor somente, na pessoa de Jesus, podemos ser salvos, Pai. Quero pedir que o Senhor me ajude, Pai, a entregar a mensagem que Tu me deste para que Teus filhos, meus irmãos, possam receber, Pai, em seus corações o alimento que precisam nesses dias de tribulação, para que eles continuem firmes na fé e obedientes às Tuas leis. É em nome de Jesus que eu te oro, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Olha que maravilha! Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? É uma palavra muito abençoada.
e que eu desejo que abençoe a vocês, irmãos. Irmãos, vamos falar um pouquinho desse contexto onde essa palavra foi gerada, né? Essa palavra, ela foi gerada aos Efésios por meio de Paulo, né? Paulo levou essa palavra a uma cidade, essa Efésios, que era um lugar de idolatria. Ela é idolatrada à deusa chamada Artemis, a deusa da fecundidade. Então, era um lugar de muita idolatria e, por causa dessa idolatria, existia também muito preconceito contra aqueles judeus cristãos que já haviam se convertido, né, ao cristianismo, que já tinham desprezado a lei, já entendiam que Cristo veio para a nova aliança, né? Então Paulo falava aqui aos judeus de Efésios, uma cidade que tinha uma comunidade cristã assim, muito importante nesse mundo antigo. Esse livro é um livro de doutrinação, de exortação àqueles cristãos, porque alguns, apesar de haverem se convertido, não conseguiam levar aquela vida como deveria ser. Eles eram lentos para assumir essas responsabilidades que eles tinham como cristãos, né? De tomar sua cruz, de seguir as pesadas de Cristo no mundo, as pegadas de Cristo no mundo, enfim, de refletir Cristo, né, no mundo, que é o nosso papel. Então, a gente percebe que desde a antiguidade, né, irmãos, nós temos, os cristãos em geral, eles têm essa dificuldade de obedecer, eles são lentos, né, às vezes, em obedecer, em seguir uma vida com Cristo. Não é de hoje que nós temos essa dificuldade. A gente às vezes percebe que nós patinamos muito, né, na questão da fidelidade, da obediência, né, de tomar a nossa cruz, de ser fiéis, né, de termos misericórdia com o nosso irmão, de não julgar, né, para não ser julgado. Então, mas Deus, ele tem paciência. Deus tem misericórdia de nós, né? E por isso ele hoje traz essa palavra para despertar nossa memória a respeito desse caminho que ele mesmo nos propõe, que é um caminho de amor, é um caminho de paciência, mas é um caminho também duro, difícil, não é um caminho fácil, porque nós temos que negar a nós mesmos, né? E só que esse é o único caminho da salvação, né, irmãos? Porque esse é o caminho da verdade. Mas o que nós sabemos sobre verdade? Aliás, sobre salvação. O que nós sabemos sobre salvação, de fato? Nós sabemos assim, eu creio pelo menos que nós sabemos que a salvação, ela foi motivada no coração de Deus pelo amor, que aliás é a essência de Deus. Deus é amor, diz a palavra, né? E lá em Salmos 36:10, Salomão bendiz ao Senhor declarando assim: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Então Deus, ele estende esse amor àqueles que conhecem ele e a justiça dele aos que são retos de coração. Ou seja, não é assim, me converti e pronto, já estou dentro, né? Existe um caminho, é claro que nós somos salvos, mas existe um caminho de aperfeiçoamento diante de Deus, né? Por isso esse grande amor, ele motivou a Jesus Cristo a se desapegar da sua glória e vir aqui viver um tempo como humano, abrindo mão da sua glória, vivendo as nossas aflições, as nossas tentações, mas ele nunca cedeu espaço ao pecado, como nós fazemos, né, tantas vezes, infelizmente, porque Jesus é santo, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio cumprir de uma forma definitiva e suficiente a lei que exige derramamento de sangue por pecados. Ele é um Cordeiro perfeito, sem defeitos, providenciado pelo próprio Deus a nosso favor, né?
E, irmãos, eu às vezes fico refletindo, apesar de a gente ter conhecimento de todas essas coisas, muitos de nós agimos como se fosse apenas um fato a mais dentre tantos outros fatos da nossa vida. Ou então que provavelmente pela falta de hábito de orar e ler a palavra de Deus, às vezes nós esquecemos que qual é a base da nossa fé, né? E a base da nossa fé, irmãos, está lá em Hebreus, diz assim, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. A base da nossa fé é Jesus. Só que alguns de nós esquece disso. Essa passagem de Hebreus 5 que eu acabei de ler, ela fala como que, apesar de nós conhecermos todas essas coisas, todos esses fatos sobre Jesus e sobre o amor de Deus, nós ainda ficamos precisando todo dia de recebermos esse leitinho lá que a gente recebeu no começo, de como foi nossa salvação, de como foi que nós fomos resgatados, enfim. A carta de Hebreus, ela falava aos hebreus, aos judeus, cristãos. Ela não estava falando aos ímpios, né, propriamente. E aqui hoje eu falo de nós mesmos, os crentes. Nós já sabemos que se nos deixarmos conduzir pelo fluxo das coisas que são passageiras, que acabam, né, nesse mundo, a nossa alma ela se distancia cada vez mais, né, de Deus. E olha, Satanás não perde tempo. Ele aproveita e entra de sola e nos faz ajoelhar para ele e para suas sujeiras, irmãos. Nós sabemos disso, não sabemos? Ou será que nós não sabemos, irmãos? Claro que nós sabemos. Nós ouvimos tantas vezes isso nas pregações, nos cultos, né? Então a gente não pode dizer que nós somos inocentes a esse respeito. Mas Jesus foi tentado por Satanás. Assim como nós fomos, Jesus também foi. Mas só que Jesus foi aprovado, porque ele veio justamente para ensinar como sermos aperfeiçoados com ele. É um amor profundo, irmãos, que nós não podemos entender, mas que a misericórdia do Senhor derrama sobre nós esse amor. Jesus veio para ser crucificado e padecer na própria carne e no derramamento do seu sangue, para nos dar a chance de começar de novo, do jeito certo dessa vez. Agora, como filhos com direito a uma herança incomparável a qualquer outra. Tudo por causa do amor de Deus que nos quer como filhos, como sacerdotes reais, como nação santa, como amigos. Em outras palavras, Deus quer compartilhar sua glória com seus escolhidos desde o Éden, mas desde que houve o pecado, nós precisávamos de um Salvador, que Ele mesmo nos providenciou, né? Porque Ele quer se relacionar conosco em amor. Então, irmãos, muitas vezes nós falhamos em compreender alguns detalhes sobre esse caminho que o amor de Deus nos propõe. São detalhes muito importantes. E a nossa vida, nosso corre-corre, nosso cotidiano, às vezes rouba nossa atenção, rouba nosso senso de prioridade. Nós precisamos entender que esse caminho, primeiro, ele é um caminho individual. Individual porque a salvação é individual, né? Cada um tem uma responsabilidade pela própria salvação. E quem fala isso não sou eu, é a própria palavra. Ali em Ezequiel 8, de 2 a 4, vamos ver? Ezequiel 8, de 2 a 4. Em Ezequiel, já encontro aqui.
Ezequiel 8, de 2 a 4. Olhei e tive uma visão. Nela vi um ser que parecia feito de fogo. Desculpa, Ezequiel 18. Vamos lá. 18, de 2 a 4. Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram dos filhos que ficaram, os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar, essa que morrerá. Ou seja, não é uma coisa que você possa fazer por ninguém, nem a salvação, nem a condenação. É bem claro quando diz aqui que a pessoa que pecar, ela é que morrerá. E o mesmo Ezequiel 18, a partir do verso 5, mostra de 5 e 9, né, mostra o oposto a isso que a gente falou antes, que se você pecou, você responde pelo seu pecado diante de Deus. Se seu filho pecou, seu filho responde por esse pecado, né? Esse seu filho será culpado de sua própria morte. E depois em Ezequiel 18, 14, fala que se seu pai pecou, ele morrerá. Se você que é filho obedeceu, você será salvo. E se o seu filho pecou, seu filho será culpado da própria morte. Então, assim, não existe essa história de, mas a minha mãe, olha, ela tem uma unção, minha mãe ora todo dia por mim, tenho certeza que eu vou ser salvo. Não existe, não rola isso, tá, irmãos? A salvação é individual, não adianta, por mais que a gente ore, o que Deus pode fazer é te trazer oportunidades para que você se arrependa, quebrante o seu coração e se converta de seus maus caminhos, para que você seja então contemplado com a graça da salvação em Jesus Cristo, né? O segundo ponto que nós temos que entender é que a salvação ela é uma escolha, né? Porque a salvação ela é proposta a todos os que aceitam suas condições e forem aprovados, né, irmãos? Mas essas condições elas são simples e são fáceis para quem deseja realmente de verdade ser salvo, né, de coração. A primeira condição para você ser salvo é você ouvir, né? Em Romanos 10, verso 17, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela a palavra de Deus, né? Então, talvez nós possamos dizer que isso tem a ver com o texto ali de Marcos 4, 23, que também diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que esse ouvir aqui, Jesus não está falando da nossa audição simplesmente, mas está falando de um ouvir mais profundo, com o coração aberto, confiante, rendido, né? Por isso o autor de Hebreus ele usou a referência de Salmo 95 e recomenda assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, no tempo da provação no deserto. Porque aquele povo do deserto, pelo amor de Deus, eles foram tirados do Egito com tamanho poder, Deus tirou, libertou, estava conduzindo para a terra prometida, e esse povo pecava, idolatrava, não tinha paciência, alguns até queriam voltar, né, para a escravidão do Egito, enfim, endureceram o coração, né? Eles não deixaram esse coração moldável ao Senhor. Então, esse ouvir que Paulo e Jesus também estão falando é o mesmo ouvir no coração, deixar que a palavra ela venha te transformar, que ela venha confrontar seu coração e
e que ela venha trazer e que a palavra venha trazer mudança no seu proceder, né? Mudança nas suas prioridades, nos seus valores, né? Na sua maneira de viver, afinal. Quando nós ouvimos a palavra de Deus desse jeito, então isso nos traz um crescimento na prática da fé. E também nos traz uma libertação, porque a palavra ela já diz lá em João 8:32 que quando nós conhecemos a verdade, essa mesma verdade ela nos liberta, não é? Então, conhecereis a verdade vos libertará, né? É por aí. E então, irmãos, o terceiro ponto é crer. A terceira condição é crer. A condição, aliás, a segunda, né? A segunda condição aqui. A primeira é ouvir, a segunda é crer. Essa condição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ela está lá em João 13,16, né? Nós já sabemos essa passagem de cor, né? Então, mas irmãos, pense numa coisa. O que adianta nós ouvirmos a verdade se nós não crermos nessa verdade, né? Então, às vezes a gente está sendo o tempo todo exposto à verdade nas pregações, tem tanto material, né? Tem tantos canais na internet, na Bíblia, em toda parte, em todo lugar que você vai, nas igrejas. São canais de disseminação da palavra de Deus, da palavra da verdade. Mas se nós nos expomos a essa verdade, mas nós não cremos nessa verdade, do que adianta? Se nós não praticamos essa verdade, o que adianta, né? Então nós vamos ficar ali, patinando na fé, anos e anos e anos, cometendo coisas que os ímpios cometem, às vezes até piores, né, irmãos? Olha, eu me lembro de uma passagem lá, se não me engano, em Esdras, que Esdras está trazendo da Babilônia uma quantidade enorme de bens, de riquezas, para reconstruir Jerusalém, né? Para reconstruir ali o templo de adoração a Deus. E quando ele chega ali em Jerusalém, a decepção dele é tamanha que ele entrou em depressão, irmãos. Porque quando ele chegou lá, os crentes estavam todos em pecado, em desobediência a Deus. Tinham se casado com mulheres pagãs que adoravam outros deuses, até os sacerdotes, né? Então, quer dizer, o que adianta, né? Nós eu creio, irmãos, crê em Deus até Satanás crê. E crê e treme, diz a Bíblia, que ele crê e treme, tem temor de Deus. Quer dizer, não adianta, irmãos, é preciso praticar, né? Então, ali em João 14,16 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, irmãos, para que a gente pratique esse caminho, essa verdade e essa vida, é preciso seguir Jesus, é preciso obedecer aquilo que Ele nos ensinou, porque Jesus, Ele é tudo isso, né? Porque primeiro Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Lá em João 13,16 diz isso. Então, é preciso que a gente entenda que dizer que nós cremos e não obedecer é como fazer pouco caso desse sacrifício tremendo que Jesus fez, da humilhação que Ele passou, da dor que Ele sentiu de abandono, de solidão,
né? De todo esse sacrifício que Ele fez para nos aperfeiçoar e para nos dar acesso ao Pai por intermédio dele. Hoje, Deus não nos acha mais seus inimigos quando nós estamos em Cristo. Deus olha para Cristo Deus olha para nós e vê a Cristo, seu Filho. Então, assim, vale a pena, vale muito a pena obedecer, vale muito a pena se esforçar. É difícil às vezes, é sim, porque nós somos cercados pelos apelos do pecado, do mundo, né? E nós somos cercados pelas circunstâncias, pelos relatórios do mundo que dizem que não dá mais, que dizem que está tudo acabado, que não há esperança, que nos traz, às vezes, desânimo. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele não oscila, nosso Deus, Ele não falha, o nosso Deus, Ele nunca trouxe destruição para o seu povo. Às vezes, o nosso Deus, Ele permite que nós sejamos entregues ao sofrimento, mas é uma forma de nos doutrinar, porque Ele nos corrige, porque nós somos seus filhos, né? Então Ele nos corrige por amor. A verdade é essa. Jesus veio ao mundo realizar uma missão árdua. Ele foi humilde, Ele foi obediente, Ele foi fiel até o fim. Assim como nós devemos ser, humildes, fiéis, carregar a nossa cruz, né? Para que um dia nós possamos desfrutar da vida eterna em Cristo, né? Nós vamos ressuscitar assim como Jesus ressuscitou. Nós vamos ressuscitar naquele dia da volta de Jesus, assim como cada um dos antigos que serviram a Jesus e foram aprovados. E vamos viver uma vida plena, num lugar onde não há mais choro, onde não há mais depressão, onde não há mais tristeza. Tudo é paz, tudo é alegria naquele lugar. Irmãos, é uma cidade maravilhosa que nos aguarda, é um galardão maravilhoso, vale a pena. O nosso pecado, irmãos, ele jamais nos permitiria ter contato com o nosso Deus, porque Deus não tem contato nenhum com o pecado. O que é santo não se mistura com o que tem pecado, jamais. Então, procuremos nos santificar. Deus deu a Moisés uma lei para que o povo hebreu fosse começando a aprender a ser um povo separado, com caráter, com princípios dados por Deus, até que Jesus Cristo viesse e nos justificasse a todos os que nasceram antes e depois de Cristo, pelo seu sacrifício. Então, irmãos, o plano de salvação de Deus, ele é todo estruturado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Ele é o nosso Rei, por isso Ele deve ser amado, glorificado, Ele deve ser querido, Ele deve ser a nossa paixão todo dia. É em Cristo que nós somos salvos. Ele é definitivamente o nosso Redentor e Rei, porque o seu sacrifício colocou um fim na nossa inimizade entre nós e Deus, Pai, e nos deu de novo o privilégio imerecido de nos achegar a Deus, de estar acolhidos pelo amor de Deus. Por isso Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida plena para nós. Então, irmãos, crer em Jesus significa reconhecer que você tem pecado e que você compreende que você teria que ser castigado por isso, com a separação definitiva de Deus. Mas somente Jesus podia fazer essa reconciliação, e não existe uma chance melhor do que Jesus para nós nos achegarmos a Deus. Mas, irmãos, é preciso crer nessa verdade com firmeza, com perseverança no coração, sem deixar que o mundo nos seduza, porque as tentações são diárias. E por último, irmãos, a terceira condição para nós sermos salvos é confessar. Por que é importante confessar?
Romanos 10, de 9 a 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você crê em seu coração, mas se envergonha de declarar publicamente a sua fé, ou você se sente intimidado, ou você quer guardar só para você esse tesouro da salvação, então você demonstra que na verdade a pessoa é uma pessoa que não crê de verdade. Quando você confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo é seu Salvador, que é seu Senhor, que você vê nele tudo que pode te transformar, a sua chance de ser salvo, você está se posicionando publicamente no mundo natural e no mundo espiritual. Isso é confessar. Você está se posicionando como alguém que entregou seus caminhos a Jesus pela fé e que agora você quer dedicar sua vida a Jesus somente, não mais ao pecado, não mais a si mesmo, ao seu ego, ao seu egoísmo, à sua vaidade. Você quer dizer que a sua vida antiga acabou. A partir de agora, Deus espera que você vá buscar aprender sobre a obra de Jesus, seus ensinamentos, que abra o seu coração para falar com Ele em nome de Jesus, que busque se parecer com Jesus e que seja obediente, irmão. Obediente à sua palavra, porque a palavra de Deus, irmão, só ela é viva e ela é pura sabedoria. Então, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor envia aos seus filhos hoje. Voltemos à palavra, irmãos. Só nela há vida. Voltemos à oração. Nós precisamos ser revigorados diariamente, porque todo dia é um novo dia diante do Senhor. Ah, mas ontem eu orei, ontem eu li bastante a palavra. Não quer dizer nada, hoje começou tudo de novo, irmãos. Quando você abriu os olhos hoje, você teve que fazer uma escolha: ser do reino da luz ou do reino das trevas. E o inimigo vai tentar fazer tudo para fazer você mudar de ideia. Então você precisa, mais hoje, ler a palavra, mais hoje orar com o nosso Deus, em favor dos seus irmãos, em favor da sua família, em favor do mundo, em favor da igreja de Deus na face da terra, em favor da santificação, da purificação, do perdão dos nossos pecados. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra, que ela possa dar frutos imensos no coração de cada um de nós. Amém? Quero fazer uma oração para que o Senhor complete a obra dele nessa palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero concluir, Senhor, essa palavra pedindo a Ti, Senhor, que Tu coloques, ó Senhor, a Tua bênção nessa palavra, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, possa ser abençoado, possa ser transformado, possa ser visitado pelo Espírito Santo, possa receber perdão, possa ouvir, possa crer, possa, Senhor, confessar, Senhor, porque só Tu és Deus e só em Ti há salvação. Abençoe os meus irmãos e guarde-os, cada um deles, Senhor, debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.